Voltando aos nossos vídeos. Bom, vou começar excluindo esse texto que ficou muito pequeno. A gente até poderia editar, aumentar o tamanho da letra, mas eu vou preferir primeiro colocar o desenho dentro da prancha, depois a gente define estilos corretos, com o tamanho correto do texto, tanto para o texto quanto para as cotas, para o texto com o nome dos desenhos. Então, vou deletar, selecionei, apertei o del. Agora a gente vai ter que colocar esse desenho aqui dentro da nossa prancha. Como eu falei para vocês, é uma forma bastante rudimentar da gente ajustar o desenho dentro da prancha, dentro do AutoCAD, e serve para qualquer CAD. O AutoCAD tem ferramentas específicas para isso, que a gente, ou outras maneiras de fazer que a gente vai ver mais para frente. Então, a forma mais simples de fazer isso é a gente manipular o desenho para caber dentro da folha. Só que tem uma questão. Vocês perceberam que a gente fez o desenho com todas as dimensões iguais às dimensões do real. E é dessa forma que a gente tem que usar no CAD. Porque se a gente precisa fazer uma medida aqui do desenho, selecionar a propriedade do desenho, fazer verificar a distância, calcular a área, calcular volume, inserir o desenho dentro do mapa, trazer o mapa para dentro do desenho ou usar outros mecanismos de cálculo, a gente tem que ter os desenhos na medida correta. A gente jamais escalona o desenho para colocar dentro do AutoCAD. Jamais faz isso. A gente não muda a propriedade do desenho. Então, se eu vier aqui, se eu selecionar o retângulo e vier em propriedades, a propriedade de largura e de altura dele vai estar real. Não consegui ver exatamente, aqui tem área, tem o deslocamento em X e em Y. Se eu tivesse com os elementos separados, eu poderia ver. Aqui eu consigo ver. Ou outra forma de fazer isso é a gente fazendo a medida. A gente pode usar o distance para fazer a medida. Olha lá, 46 é a medida real. Está correto isso. A gente pode usar o distance também pelo teclado, tá? Eu normalmente uso mais pelo teclado do que vindo aqui em Utilities. Nem sempre eu lembro que ele está nesse conjuntinho de Utilities. Então, se a gente não pode manipular, é um pecado mortal dentro do CAD, alterar as propriedades da dimensão do objeto, do desenho, a gente não pode alterar isso. Como que a gente pode fazer para colocar esse desenho dentro da nossa prancha? Se a gente não pode diminuir esse desenho para caber dentro da prancha, o que a gente pode fazer é aumentar a prancha para caber em volta do desenho. E é isso que a gente vai fazer. Como a prancha, eu não preciso calcular a área, ela não é um objeto que me interessa, né? Ela é um objeto apenas de organização do desenho, eu posso manipular o tamanho dela que não vai ter maiores problemas. Eu não preciso colocar cota nela, não preciso calcular a área, volume, nada disso. Então vamos lá. Para a gente fazer isso, eu vou selecionar, abrir a janelinha lá de seleção. Antes de manipular, alterar o tamanho, a dimensão da nossa margem, eu vou fazer uma cópia. Então, eu vou deixar o tamanho original, vou pegar como ponto base aqui o canto esquerdo inferior, vou copiar para cá, está copiado já, ESC para sair do comando.
Agora, quanto que a gente vai fazer? Quanto que a gente vai escalonar essa margem? Para saber quanto que a gente vai escalonar, a gente pode usar um processo parecido com o que a gente usa no papel, que é de definir qual o tamanho total do nosso desenho e qual o tamanho disponível que a gente tem para incluir o desenho. Então, o tamanho total do nosso desenho, olha, a gente pode colocar 165. Aqui, ó, 165, 164 alguma coisa, 165. E o tamanho da nossa disponível para o desenho dentro da margem é de 42 menos as margens, 38,8. Então, quantas vezes a gente precisaria diminuir esse desenho de 165 para ficar com 38,8? Seria algo em torno de 4. Só que a escala numérica de 1 para 4 não é uma das escalas indicadas na norma. Até tem um escalímetro que traz 1 para 400, ou 1 para 40, ou 1 para 4, tirando casas decimais. Mas, como não é indicado na norma, não aconselho usar. Vamos tentar ficar dentro das escalas indicadas na norma. Então, na norma que mais se aproxima de 4, a gente tem 1 para 2 e 1 para 5. Se a gente colocar em 1 para 2, não seria suficiente. O desenho ainda ficaria grande, ainda não caberia na folha. Então, a nossa opção é colocar em 1 para 5. Como eu não posso diminuir o tamanho do desenho, eu vou aumentar o tamanho da folha, então, 5 vezes. Seleciono, vou lá e uso esse comando, que a gente chama de scale. Esse comando a gente não pode confundir com escala numérica, tá? Esse comando aqui, ele muda realmente as propriedades do desenho. Então, ele faz uma multiplicação ou uma divisão de todas as dimensões do que for selecionado. Vamos lá, selecionar Scale. Olha a linha de comando, especifique o ponto base. Vou especificar o canto esquerdo inferior como ponto base. E aí na minha linha de comando já aparece especifique o fator de escala. Meu fator de escala é 5. Se eu tivesse que diminuir, eu poderia colocar 1 sobre 5 ou 0,2. Teria que colocar um número menor que 1. E Enter. Olha só. A minha folha já foi aumentada de 5 vezes, que é a escala que eu preciso. Então, já posso alterar a escala aqui da legenda. Clico 2 vezes, vai abrir o texto, substituo e Enter. Então, para esse tamanho aqui de folha, os desenhos que estarão aqui estarão na escala 1 para 5. Tá? Se o desenho couber, não sobrar muito e não faltar muito, não faltar nada, né? Ele pode ser usado na escala 1 para 5. Por que eu posso fazer isso? Fazer esse tipo, né, usar esse tipo de estratégia? Porque o papel, o tamanho da folha no papel A3, ele não vai mudar. Então, quando eu mandar imprimir esse desenho no papel A3, o desenho, a folha que vai sair da impressora vai ser do mesmo tamanho. Então, para imprimir esse desenho, o CAD vai processar esse desenho e vai diminuir ele. Mas aí ele não vai diminuir, não vai alterar as propriedades do desenho vetorial que está aqui no nosso Model Space. Tá? Para colocar o desenho dentro da folha, eu seleciono o desenho e vou no comando mover. Aí é só arrastar o desenho para dentro da folha. E agora a gente vai complementar o desenho com os nomes de todas das vistas da isométrica e com a escala gráfica no próximo vídeo.